Então, bora lá. Ó. Gente, praticamente agora a gente começa o sistema reprodutor, né? A gente já tinha visto esse slide aqui, mas aí eu vou dar continuidade nele aqui. E a gente mata aí também agora o ciclo menstrual, né? E já começa a falar um pouco mais dos órgãos reprodutores. Então já começa aqui o sistema reprodutor humano, né? Bora lá então, ó. Tá aqui a gônada humana, que é o testículo. Tá aqui, você já sabe que vai ser uma glândula o quê? Sexual. E em relação às glândulas, ela é anfícrina, mista ou mesócrina, né? E aí dentro aqui dos septos, ó, você tem o canal, os túbulos o quê? Seminíferos, né? E aí os túbulos seminíferos cortados, ó como é que é o esqueminha dele aqui, né? O que você tem nele aí, ó? As espermatogônias, os espermatócitos, né? Primário e secundário. Aí acontece a gametogênese e produz os espermatozoides aqui, ó. Os espermatozoides são lançados na luz do vaso e vão ser transportados aqui, né, para essa bolsa que fica sobre o testículo. A bolsa que fica aqui sobre o testículo, como é que ela é chamada? Epidídimo. Tá aí o epidídimo aqui, né, posicionado sobre o testículo. A função dele é armazenar os espermatozoides que são produzidos aqui dentro, né? Aqui você tem as espermátides, ó, que vão ser diferenciadas em espermatozoides, né? E a diferenciação aí a gente dá o nome de espermiogênese. E a formação do gameta masculino a gente dá o nome de espermatogênese. Então, o que acontece? Ó, quando os espermatócitos, né, as espermátides, se diferenciam em espermatozoides, a gente chama de espermiogênese. E quando se diferencia aí, forma um espermatozoide que é lançado aqui dentro do quê? Do vaso, que é o tubo seminífero aí, né? Célula de Sertoli que vai produzir os nutrientes para os espermatozoides sobreviverem, né? Você tem aqui a membrana basal, que seria aí o quê, né? A parede do túbulo seminífero. E aqui, ó, a glândula, né, sexual masculina, ó, que é, na verdade, uma célula, né? Seria uma glândula unicelular, que a gente chama de célula de Leydig. Então, são as células intersticiais aí. Tanto que o hormônio que ativa isso aqui, ó, é o LH. E aí, no homem, ele passa a ser chamado de o quê? ICSH, estimulante das células intersticiais. Beleza? Né? Então produz aí a testosterona, que vai ser responsável aí pelas características sexuais secundárias masculinas, né? Tudo certo. Beleza? Célula de Sertoli aqui, tudo certo. Aqui o testículo, revestindo ele, você tem a camada albugínea, que vai ser importante como revestimento. Você tem a rede testicular aqui, os túbulos seminíferos, o epidídimo, onde armazena os espermatozoides por até 72 horas, e daqui saindo do epidídimo, o canal deferente, que é ele que vai transportar aí, né, os espermatozoides para que eles possam ser aí o quê? Liberados durante o processo de ejaculação. Isso aqui basicamente a gente já tinha visto. Aqui você tem o quê, né? A estrutura de um ovário, ó. Aqui é a tuba uterina, aqui os ligamentos que sustentam o ovário. Aqui você tem aí o que, né? Os folículos ovarianos, ó. E aqui a formação de quem, ó? Do corpo lúteo ou amarelo, que a gente também já viu. Aqui mostrando um ovário policístico, ó, que é um ovário que desenvolve vários o quê, né? Folículos ovarianos ao mesmo tempo. Como os folículos em desenvolvimento, além da gametogênese, da ovogênese, eles liberam estrógeno, né? Quando libera muito FSH na mulher, ó, o que vai acontecer? Desenvolve aí o quê? Vários folículos ovarianos ao mesmo tempo. Ó. Desenvolvendo vários folículos ovarianos ao mesmo tempo, é isso que a gente chama de ovário policístico. Como vai liberar muito estrógeno na mulher, isso atrapalha todo o ciclo reprodutor e todo o ciclo menstrual, né? Então isso aqui traz um desequilíbrio químico, hormonal, muito grande na mulher. Ó. Tanto que ela tem que fazer um tratamento à base de anticoncepcionais para controlar o desenvolvimento desses cistos, desses folículos aqui no ovário. Tem que fazer um controle aí bem né? Bem aí equilibrado, um controle bem específico, para que a gente não tenha o desenvolvimento desses tantos de folículos ao mesmo tempo, né? Que aí acaba comprometendo toda a estrutura do ciclo reprodutor feminino, né? E aí desregula todo o ciclo menstrual, né? E aí pode ser que a menina fica aqui 4, 6 meses sem menstruar, e quando fica menstruada aí 1 mês. Então isso aqui provoca um desequilíbrio gigante, ó.
Tem que cuidar disso aqui. Então, ovário policístico é quando você tem vários folículos ovarianos sendo liberados ao mesmo tempo, né? Sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, né? E aí isso é uma disfunção lá do quê? Né? Da hipófise, que acaba produzindo muito FSH, né? Durante aí o que? O ciclo reprodutor. E aí tem que dar uma organizada, uma equilibrada, fazer um feedback para isso aí. E aqui, ó, que a gente já tinha visto. Agora a gente vai ver um pouco mais de detalhe aí do aparelho reprodutor feminino, mas o que que acontece? Olha aí, ó, a estrutura aqui o que do ovário. Que você tem o útero, aqui a tuba uterina, que conecta ao ovário, também chamada de o quê? Trompa de Falópio. Tuba uterina ou trompa de Falópio, conectada aqui com quem? Com o ovário, que é a gônada aí o que? Feminina, né? E é aqui, ó, é a tuba uterina que vai o quê? Capturar o ovócito 2, que é o gameta feminino, quando ele for liberado, né? No fenômeno aí da ovocitação. E aí libera ele aqui, ó. E é aqui, ó, no terço distal da tuba uterina, é aqui próximo do ovário, é que acontece a fertilização e a fecundação. Aí forma o embrião. O que que o embrião faz, ó? Daqui ele vai ser transportado até aonde? Até o útero, aonde vai ter aí o que é a mucosa uterina, que é um endométrio, né? E aí ele vai fixar nesse endométrio para que possa se desenvolver. Inclusive a fixação do endométrio, a gente dá um nome, né? Como é que é chamado isso? Vai ser chamado de tuba uterina. Então fixa aqui, aliás, o desenvolvimento aqui do ovário, aliás, o desenvolvimento aqui do embrião, aqui no endométrio, a gente chama de nidação, né? Inclusive isso aqui, ó, pode acontecer do embrião sofrer nidação e ficar aqui, ó, preso à tuba uterina, né? E aí isso a gente chama de gravidez tubária. E aí isso é muito sério para a mulher, né? Porque como a mulher aqui, a tuba uterina, ela não é elástica, se o embrião se desenvolver aqui na tuba uterina, ó, pode acontecer o rompimento da tuba uterina, e aí o que que acontecer aqui, né? Pode acontecer aí uma ruptura e hemorragia interna. Além da criança não conseguir sobreviver, ainda pode ter complicações sérias e a mãe pode até o quê, né? Acabar morrendo em função dessa hemorragia aqui, ó. Então a mulher parou de menstruar e tem dores abdominais fortes, pode correr para o hospital, porque provavelmente pode ser uma gravidez tubária e o embrião está aqui. Mas a tendência é o embrião, aqui você tem cílios, ó, que vão batendo e vão levando o embrião para dentro de onde? Do útero, aonde ele fixa aqui no endométrio, que é a mucosa uterina, né? E aí ele fixa aí e acaba se desenvolvendo, né? A fixação dele a gente chama de o quê? Nidação, né? Que é o quê? Uma etapa aí o quê? Do desenvolvimento embrionário. O que que você tem aqui agora, ó, né? A estrutura do quê? Do ovário. Você tem aqui revestindo aqui, né? Formando o ovário, o epitélio germinativo, né? Aqui você tem os folículos em desenvolvimento, ó. Quem que desenvolve os folículos? É o hormônio FSH. O bulbo, que seria a região mais central dele, o FSH vem aqui e desenvolve. Ó. Como eu te falei, a gametogênese, o que feminina, ela começa na vida intrauterina, por volta do terceiro mês de gestação. E aí, por volta do terceiro mês de gestação, o que que acontece? Isso aqui já começa a se desenvolver. E aí, o que que acontece? O gameta já começa a ser formado. Então, aí, por volta do terceiro mês, você tem a fase de multiplicação, né? As ovogônias vão se multiplicando, 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 e acabam se diferenciando nos ovócitos primários. E aí fica tudo aqui dentro de quem? Desses folículos aqui. Em média, cada ovário desenvolve por volta de 300 mil folículos ovarianos durante esse período. Aí o que que acontece? Do terceiro até por volta aí o quê? Do sétimo mês, o que que vai acontecer? A fase de crescimento, né? Que a primeira fase da gametogênese é a fase de multiplicação. Aí depois o que? Vem a fase de crescimento. Aí o que que acontece? O gameta fica crescendo aqui dentro do folículo ovariano. E aí ele cresce por volta aí de o quê, né? É cerca de um volume até 1000 vezes maior que o espermatozoide. Como eu falei na aula passada, isso é um resquício evolutivo, né? Dos nossos ancestrais que precisavam de um gameta grande para armazenar vitelo. Como nós não armazenamos vitelo, o que que acontece aqui, né? Nosso gameta é alésito, mas esse negócio dele ser grande é em função justamente dessa característica que ele tem, né? Aí de, né, desenvolvimento aí por nutrição. No nosso caso, a gente passou a ter o quê, né? Como a gente é mamífero e é eutério,
somos mamíferos verdadeiros, né? A gente aí tem a presença de útero, tem a presença de placenta, cordão umbilical. E aí, então a gente não precisa que nosso gameta tenha aí o que? Vitelo, no sentido de o que? De nutrição, porque a gente vai desenvolver a placenta, mas isso é um resquício evolutivo. Mas ele cresce até por volta aí o que? Do 7º mês de gestação. Do 8º em diante, já começa a fase de maturação, que é a meiose. E eu te falei que esses 300 mil folículos aqui, ó, eles vão fazer meiose e já começa a meiose 1. E vão fazer a prófase 1 da meiose. Aí faz a prófase 1. Aí ela tem subfase, né? Vai fazer na prófase 1 leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno. Aí para no diplóteno, os 300 mil de cada ovário, num total de 600 mil. E aí eles travam aí. E aí só reinicia isso na puberdade, né? Então lá na puberdade, o que acontece? Que começa por volta dos 13, 15 anos, libera a FSH. O FSH vem aqui nos folículos, ó, e retoma a fase de maturação. Aí vai completar a fase de maturação, vai fazer o que é diacinese, a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí o que acontece? Ó? Aí está pronto para liberar o gameta. Ó. Que nesse caso aqui a gente tem que corrigir. Ó. Não é o óvulo. O óvulo só forma depois da fecundação. Depois da fertilização e depois da fecundação. O que vai ser liberado aqui ó, é o ovócito 2. Ele é que vai ser liberado aqui pelo processo de ovocitação. Ó. E aí quem que atua aqui? Qual é o hormônio? É o LH, o hormônio luteinizante. Ó. Ele que vem aqui e rompe ó, o que a gente chama de folículo de Graff. Ó. Então pode ser chamado de folículo ovariano, aonde se desenvolve o gameta, né? E também pode ser chamado de folículo de Graff. Explodiu o folículo ovariano ou folículo de Graff, forma quem? O corpo amarelo, ó, ou corpo lúteo. Por isso que o hormônio é chamado de luteinizante. Liberou aí o corpo lúteo, ele passa a liberar progesterona. Justamente para o quê? Se o gameta for o quê? Produzido e se ele for fecundado, o que vai acontecer com esse gameta? Ele vai ser capturado aqui pela tuba uterina, ou pela trompa de Falópio. E aí o que acontece? Se ele for fertilizado, vai ser fertilizado aqui, ó, fecundado aqui no terço distal da tuba uterina. Foi fertilizado aqui, foi fecundado, ele vai ser transportado aqui, ó. E aí vai ser transportado para dentro de quem? Do útero, né? Aqui você tem a cavidade uterina, aqui você tem o colo do útero, né? O canal cervical aqui do útero, né? Que comunica com a vagina. Você tem aqui aí, ó, o endométrio, que é a mucosa uterina. Você tem o miométrio, que é a musculatura do útero. Essa que é a ocitocina aí, o que atua para fazer o parto e que faz aí também a eliminação do endométrio, caso não tenha tido fecundação, né? Vai ser aí o que provoca a menstruação, porque o endométrio vai ser descamado por volta de a cada 28 dias, né? E aí você tem o perimétrio aqui, né? Que seria aí o quê? A parte mais periférica do miométrio, que seria a musculatura do útero. E aqui o ovário, como a gente já viu, que é a gônada aqui, ó. Fechou? Então, se for fertilizado, o embrião vai ser transportado ó, e fixa aqui no endométrio. Para esse endométrio se manter, precisa desse corpo lúteo aqui, ó. O que o corpo lúteo faz? Ele vai produzir a progesterona. E aí vai produzir a progesterona aí para quê? Para manter esse endométrio aqui, para que tenha fixação de quem? Do embrião. Porque se o endométrio não ficar aqui, o que acontece? Ele vai ser descamado, eliminado, o embrião vai junto. Isso é aborto. E esse corpo amarelo aqui segura a onda até por volta aí da 3ª semana de gestação, né? Porque a partir da 3ª semana de gestação, o próprio embrião aqui, associado com o quê? Com o endométrio, acaba formando a placenta. Aí a placenta, por sua vez, é que vai manter quem? O embrião aí, né? No seu desenvolvimento aí até o final, no nosso caso, do período nosso de gestação. Então, o corpo lúteo segura isso aqui por volta de o quê? De umas 3 semanas. Depois disso, quem determina a manutenção do endométrio para que se tenha um processo gestacional completo é a própria placenta, que vai produzir a progesterona. Lembrando que o folículo aqui em desenvolvimento, o que ele produz? O FSH, ó, né? E o corpo lúteo amarelo, o que ele vai produzir aí? A progesterona, que vai ser importante para esse processo, caso ocorra gestação. E aí o aparelho reprodutor feminino ó, fica aqui na pelve feminina, né? Nessa região aqui da pelve feminina. Olha aí agora, ó. Isso aqui seria aí o quê? A vulva, né? Que seria a genitália feminina externa, né? E aí o que você tem aqui, ó? Né?
a gente vai ter aqui, ó, né, os pelos pubianos, um monte de Vênus, né? Você tem aqui o capuz, que é uma dobra de pele que cobre o clitóris. O que é o clitóris? Seria o órgão erotizante feminino, né? Aqui você tem o que? Dentro da... Isso aqui seria a genitália feminina externa, né? Isso aqui é acoplado ao canal vaginal. E o canal vaginal é acoplado ao que é o colo do útero, né? Então são todos o quê? Tubos que são conectados, ó. Então você tem aqui o capuz, a abertura da uretra, né? Aí você tem o que? A abertura, que é o canal vaginal, e aí ela vai ser coberta aqui por uma membrana chamada de ímen, né? Que pode ser perfurada, que pode ser semiaberta, que permite descer o fluxo vaginal, o fluxo menstrual, né? Que vai ser eliminado aí pelo útero através da vagina, né? Você tem as dobras de pele que protegem, né? A vulva, a genitália externa, que são os grandes lábios, pequenos lábios, né? E aqui o ânus, que seria a região aí, o que final do sistema digestório. Então isso aqui é a genealogia, né? Que seria aí o que? A vulva, a genitália feminina externa. Então olha aí, ó. Aqui seria o Monte Vênus, aqui você tem o capuz, aqui você tem o clitóris, né? Aí você tem aqui, né, a uretra e aí o meato uretral. Você tem aí o que, né? Os grandes lábios, os pequenos lábios. Você tem a abertura aí o que? Vaginal, que seria a abertura aí o que, né? É o poro para onde se tem aí o que? A relação sexual. Lembrando que o clitóris é o órgão erotizante feminino, né? Ele é que vai ser aí o órgão, né? Erotizante e o órgão de o que? De prazer, de satisfação sexual, né? Você tem aí o que? A parte externa aqui, né? Do canal vaginal, que seria o vestíbulo. Você tem a presença do que? Do ânus. Então você tem essa estrutura aqui, ó, que é a vulva, a genitália feminina, como é que fala? Externa, que a mulher tem, né? Olha aí agora também, ó. Aqui o que você tem, ó? O ovário, a tuba uterina. O que você tem aqui, ó? O corpo do útero, que seria a cavidade uterina. O fundo do útero aqui feito pelo que? Miométrio, que é a musculatura do útero. A mucosa uterina, que é o que? O endométrio. Você tem aqui o colo do útero. Aqui o canal vaginal, ó, né? E aí o que acontece? Aonde está acoplada a vulva que a gente viu. Então vamos, Thalita? Então vamos, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, na gametogênese feminina. A gametogênese, toda gametogênese ela vai ter o quê? Ela tem três fases: a fase de multiplicação, a fase de crescimento e a fase de maturação. Tanto a gametogênese masculina quanto a gametogênese feminina. Quem é a gametogênese o quê? Masculina? É a espermatogênese. E aí no caso do homem é tudo o quê? Tudo na adolescência, tudo aí o quê? Na puberdade e tudo rápido. É tudo uma fase interligada na outra. Não tem período de paralisação. Então é tudo sequencial. Agora, na gametogênese feminina, que a gente chama de ovogênese, ela começa ainda na vida intrauterina. Então, o desenvolvimento desses folículos ovarianos aqui, ó, isso aqui vai acontecer por volta do terceiro mês de gestação lá na menina. Então, a menina é um embrião ainda, está no terceiro mês de gestação, e nesse terceiro mês de gestação ela já está fazendo o quê? Já inicia-se o processo de gametogênese nela. Aí, nesse terceiro mês, o que acontece? A fase de multiplicação, ou fase germinativa. Nessa fase de multiplicação, o que vai acontecer? As células que vão dar origem ao gameta, as ovogônias, começam a se dividir, se multiplicar. E elas vão se multiplicando aos milhares, o quê? Através de mitose. Né? Aqui dentro de onde? Ó? Do folículo ovariano. Né? Ainda lá dentro da vida intrauterina. Beleza. Aí quando chega por volta aí, né, do final do terceiro mês, termina a fase de multiplicação.
Aí inicia a fase de crescimento do gameta feminino, dentro dos folículos ovarianos. Ó. Aí elas vão crescer aí dentro. Quando as ovogônias, que são as células que se multiplicaram, crescem, elas se transformam, elas se diferenciam em uma célula chamada de ovócito 1, ovócito primário. Aí quando forma o ovócito 1, que é o ovócito primário, o que vai acontecer? Né? Essa célula ela vai passar agora por um período chamado de crescimento. E esse período de crescimento vai do 3º até o 7º mês de gestação. A menina ainda está lá no útero, está saindo do 3º mês, fez a fase multiplicativa e entra na fase de crescimento. A fase de crescimento dura 4 meses. Ela vai se desenvolvendo dentro lá do útero da mãe e os seus ovários já vão fazendo a fase de crescimento aí do seu gameta, né? Feminino, aqui dentro do folículo ovariano. Beleza. Chegou no 7º mês, termina a fase de crescimento. Aí na mulher começa a fase de maturação, né? O que é a fase de maturação? É a meiose propriamente dita. Só que a meiose tem o que? Ela é dividida em fases. Quais são as fases da meiose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a meiose é seguida de 2 divisões, né? Tem a meiose 1 e a meiose 2. A mulher começa, ainda na fase intrauterina, lá por volta do 7º mês, né? Por volta do início do 8º mês de gestação, a fase de maturação. Então, ela já começa a fazer a meiose. Aí a célula, que é o ovócito 1, já começa a fazer a meiose 1. Aí essa célula, o que ela faz? Ela vai se dividir. Aí ela faz a prófase 1, começa a fazer a prófase 1 da meiose, que é a primeira divisão da meiose 1. Aí a prófase 1 é dividida em 5 subfases. As 5 subfases são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São 5 subfases. Nessas 5 subfases, a mulher começa a fazer a prófase 1. Aí aqui, dentro de cada folículo ovariano desse aqui, ó, o que vai acontecer? Vai fazer a prófase 1, aí faz o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno. Aí para. Aí para porque já é o 9º mês de gestação. Aí todos os 300 mil folículo ovariano de um ovário e de outro, num total de 600 mil, porque são 2, eles param essa gametogênese, aí fica parada. Aí nasce a menininha. Tudo beleza. Aí quando ela entrar lá na puberdade, por volta dos 13, 15 anos, inicia o ciclo menstrual dela, porque vai ser liberado quem? O FSH e o quê? O LH. Aí o que o FSH vem aqui, ó? E retoma a meiose 1. Retoma a meiose 1. Quando retoma a meiose 1 aqui, o que a menina vai fazer? Ela vai terminar a prófase 1 lá na puberdade. Então, o primeiro gameta que a menina libera, esse gameta já tem 13 anos de idade. E tem 13 anos que ele ficou parado. Porque ele já foi formado lá o quê? Durante o desenvolvimento embrionário. Por isso que mulher, quando vai ter filho tardiamente, é perigoso, por quê? Porque a célula que vai dar origem ao gameta, ela está muito tempo parada no processo de divisão. E quando retoma essa divisão o mais tarde possível, mais tardiamente acontecendo isso, a meiose tem mais chance de dar errado. Aí acontece as aneuploidias, que é o quê? Formar células com número de cromossomos diferentes. Isso é que dá problema, por exemplo, na síndrome de Down, né? Você tem por volta aí, ó, mulheres o quê? Entre 25 e 35, qual que é a chance de ter o quê? Filhos com síndrome de Down? 1 para 10. Aliás, 1 para o quê? 1 para 1000. Quando ela passa dos 40 em diante, dos 45 em diante, a porcentagem sobe de 1 para 10. Então, de 1 para 1000, ou de 1 para 10 mil, passa de 1 para 10. Porque as células ficam velhas, ao serem liberadas, elas têm problemas no processo divisional. Então, é por isso que a gente tem que o quê? Tomar cuidado aí com esse tipo de ação, né? No caso da menina. A gente fala até que o ciclo reprodutor é contra-relógio. E aí, o que acontece? Ó, por que reativa só na puberdade? Porque vai liberar os hormônios da hipófise, né? Os hormônios aí que são o FSH e o LH. Aí retoma isso aqui e ela passa a ter durante aí o seu ciclo reprodutor, né? A sua capacidade aí, né? De a cada ciclo estar liberando um gameta feminino aí.
Ai, Laura, as meninas podem menstruar antes dos 13 anos em função de vários estímulos, né? Então, tem vários hoje estímulos sexuais que o sistema nervoso capta e que está aí o que antes da puberdade, que faz ela iniciar esse ciclo reprodutor dela mais cedo. Entendeu? Então, são fatores de estímulo que fazem esse tipo de o quê? De determinação para o quê? Para o início precoce do período reprodutor. E também pode ser carga genética também, pode ser uma série de fatores, mas principalmente os estímulos sexuais precoces, né? É que fazem o quê? Essa ativação precoce. Meninos, alguma dúvida sobre isso aí? Tá tudo certo? E aí, alguma dúvida? Tudo certinho? Então a gente já começou a falar do quê? Da reprodução, né? Do ciclo reprodutor. E aí, ó, a gente já viu a vulva, genitália feminina externa. E a gente começa aqui, ó, na próxima aula, essa ação aqui, ó, que é o ciclo menstrual, que a gente vai associar todos os hormônios já ligados com o processo de reprodução. Fechou, então? Eu vou encerrar aqui, porque o Ademar mudou os horários todos. Eu já vou ter que preparar aqui para a próxima aula. Fechou, meninos? Fechou. Então, um abração, um beijo para vocês. Boas aulas aí, tá? Obrigada, bom trabalho para você. Obrigado, beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Dudinha.